Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam continuando a se cuidar em relação ao coronavírus, né? As coisas estão mudando um pouco aqui, principalmente no Paraná, já estão começando a liberar algumas atividades, mas mesmo assim, vamos manter baixo a transmissão, vamos manter o mesmo tipo de controle sobre a capacidade de transmissão desse vírus. Falando em controle, hoje vamos para a nossa terceira aula sobre controle da qualidade da água na indústria farmacêutica. Então a gente já viu outros assuntos, como principais organismos, etc. Agora vamos trabalhar um pouco de sanitização. Como que eu posso fazer para controlar aqueles famosos biofilmes que a gente falou na aula passada? Vamos dar uma olhada então? Gente, a questão de maior importância dentro do controle de água na indústria farmacêutica, sem dúvida nenhuma, é o controle do biofilme. Isso é o que a gente tem que trabalhar. E esse biofilme, vocês se lembram, é uma acumulação de micro-organismos, diferentes tipos de micro-organismos, em uma superfície qualquer. Mesmo em superfícies ultralisas, ainda assim nós podemos ter a presença de biofilmes. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, tá? E atenção, não é só matar o biofilme, matar os micro-organismos que estão se acumulando no biofilme, mas a gente também tem que remover esse biofilme. A gente tem que se lembrar que um micro-organismo, quando morto, ele pode ser fonte de nutrientes para outros micro-organismos. Então isso significa o quê? Que se eu só mato os micro-organismos daquele biofilme, depois, quando passa o efeito, aquilo vai servir como substrato para que um novo biofilme se instale naquele mesmo lugar. E atenção, dependendo do microorganismo, quando eu mato ele, quando eu quebro a membrana celular dele, eu libero chamadas endotoxinas, tá? Então é importante que a gente tem que se lembrar, qualquer que seja o sistema de produção e armazenamento e distribuição da água dentro da indústria farmacêutica, qualquer que seja o tipo de água dentro da indústria farmacêutica, quando eu vou tratar de biofilmes, eu tenho que matar e remover este biofilme, esse material já morto, tá? A gente diz na sanitização que o agente sanitizador, quanto maior o poder de oxidação desse agente, mais efetivo ele é. O problema é que há algo na sanitização chamado incompatibilidade. Isso significa que, em certas condições, um agente de sanitização, um agente sanitizador, ele pode ter maior eficiência, em outras condições ele vai ter menor eficiência. Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco de alguns, mas o ozônio é um excelente agente sanitizador, mas ele tem baixa solubilidade em água, então ele vai ter só uma ação superficial. O dióxido de cloro, ele penetra muito fundo no biofilme, ele mata tudo, mas ele não remove. Então eu tenho que trabalhar com o tipo de sistema que eu tenho, o tipo de biofilme que eu tenho, e em função disso, eu vou usar um agente sanitizador aí. Qual que é o ideal? Difícil, gente. Difícil. Por exemplo, a água quente mata o biofilme. Mas o ideal é que tenha mais uma coisa aí agindo. Por exemplo, um agente químico que vai remover este biofilme. Então, a gente precisa tratar do uso efetivo do procedimento de sanitização. Lembrando, alguns sanitizadores, agentes sanitizantes, opa, olha lá, professor Klaus, de novo com problema. Mas vamos lá. Alguns agentes sanitizantes, eles
tem maior capacidade em uma condição e menor em outra. Então a gente tem que ver duas coisas juntas: o tempo de contato e a efetividade de eliminação e remoção do biofilme, tá? Quanto mais tempo a gente deixa, maior a efetividade. É claro que não vai deixar por tempo indefinido, tá? Mas não existe padrão para tempo padrão para todos os sanitizantes. Vai depender do agente sanitizante, do tamanho do biofilme, da espécie de microorganismo, da temperatura, etc, etc, etc. Então a gente vai ter que estudar caso a caso. Infelizmente é assim. Então cada indústria vai estudar caso a caso o que no seu caso é melhor. A gente tem um consenso que a sanitização deve ser feita de forma periódica, porém com frequência não tão elevada. Então eu devo fazer de tempos em tempos, sempre, mas não precisa fazer toda hora, não precisa fazer todo dia, etc. O grande problema é: professor, escolhi um agente sanitizante, um método e tudo, ótimo, maravilhoso. Como que eu sei se está dando certo ou não, professor? Então a gente tem que controlar aquilo que a gente está fazendo. Aquilo que nós estamos fazendo em termos de sanitização, está certo ou não está certo? Então, isso a gente vai ver também na aula de hoje. A gente tem que fazer um monitoramento frequente dos biofilmes, para ver se a população está baixa ou nula durante certos períodos de tempo. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar dos sanitizantes. Quais são os principais sanitizantes que a gente usa? Atenção! Não são só esses que eu vou mostrar para vocês, mas esses são os mais comuns de serem utilizados, tá? Vamos lá então? Bom, gente, um dos principais sanitizantes utilizados hoje na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, etc., é a água quente, tá? A água quente sempre deve ser utilizada acima de 55 graus. Por quê? Acima dessa temperatura começa a ocorrer uma série de desnaturações de enzimas essenciais. Então, quando eu desnaturo uma enzima, desnaturo uma proteína, aquela célula vai morrer ou vai ter uma incapacitação em fazer algum é, sistema fisiológico, né? Então, sempre acima de 55 graus. A gente fala que sistemas de água, de produção e armazenamento de água que são mantidos acima de 65 graus são chamados autossanitizantes. Na indústria farmacêutica, por exemplo, sistemas de água para injeção, para utilizar em injeção, a gente deixa normalmente a 80 graus centígrados, tá? Qual que é o problema dessa história? Tem dois problemas. Em primeiro lugar, alguns biofilmes estão em locais distantes do fluxo de água quente. Então a gente tem que conhecer muito bem nosso sistema de produção, nosso sistema de armazenamento e nosso sistema de distribuição da água que a gente está trabalhando, qualquer que seja o tipo de água, para usar água quente, para ver se o fluxo de água quente alcança todos os sistemas. Digamos que tem um cotovelo lá no cano que o sistema de água quente não consegue pegar todo o cotovelo, pela velocidade, pelo volume de água quente, etc. Vai sobrar um cantinho ali com formação de biofilme, porque a água quente não vai chegar ali. Segundo lugar, tem alguns micro-organismos que são termotolerantes, né? Principalmente aqueles ligados ao grupo de coliformes. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Talvez a gente tenha que aumentar a temperatura da água. Mas se a gente aumenta muito a temperatura da água, a gente chega em outro caso, que é a formação de vapores, vapor de água quente. Então vocês sabem que ao nível do mar
a água ela se transforma de líquida para gasosa em torno de 100 a 101 graus e assim, mais ou menos assim. Vai depender da altitude, etc. Pode ser um pouco diferente. O vapor de água quente ele é extremamente efetivo para matar biofilme, mas o uso dele na prática é muito complicado. Então, algumas vezes é tão complicado, por quê? Porque o vapor da água pode escapar mais facilmente por qualquer rachadura, por qualquer coisa que tenha, e é difícil você injetar com eficiência vapor em um sistema de água, tá? Então, muitas vezes ele é substituído por água quente. Sem dúvida nenhuma, a água quente é um dos sistemas mais utilizados. Outro agente sanitizante utilizado é o ozônio, O3, né? O ozônio ele é solúvel em água e é um agente oxidante extremamente agressivo, tá? Gente, há um tempo atrás eu fiz um trabalhinho com uma aluna de biomedicina sobre o uso do ozônio na estética, né? Em tratamentos estéticos para pele, etc. Então tem equipamentos, por exemplo, que produzem ozônio a partir de água, né? Eles esquentam a água, ela vira vapor e esse vapor de água passa por uma corrente elétrica. Quando o vapor de água passa por uma corrente elétrica, H2O se quebra e os oxigênios começam a se ligar, formando o O3. Como ele é um agente oxidante extremamente agressivo, o ozônio reage com moléculas orgânicas e daí elas são lisadas, são quebradas e se dissolvem. Então ele é utilizado, por exemplo, para fazer a sanitização da pele, tirar micro-organismos que estão na pele. Então a água quente abre os poros e o ozônio vai lá, penetra e mata micro-organismos e assim por diante, outros organismos que tenham instalado, por exemplo, na pele do rosto. Tá? Então, no nosso caso, na indústria farmacêutica, esse ozônio vai reagir com as moléculas orgânicas, elas são lisadas, dissolvem-se, e o exopolímero do biofilme também vai se dissolver e as endotoxinas são degradadas. Ele é usado, as concentrações efetivas de ozônio 0,2 a 0,4 ppm, isso é uma concentração bem baixa. O ideal é em uso contínuo, frequente e intermitente, né? Não é fazer bateladas, é fazer sempre. O ideal é até o uso intermitente, um sistema onde que o fluxo de água passa e já vai sendo bombardeado com ozônio. O tempo todo, o tempo todo. Isso se chama intermitente. Qual que é o problema do ozônio? O ozônio ele reage com outros materiais do sistema, como por exemplo plásticos. Então eu não posso usar de forma contínua, frequente ou mesmo intermitente o ozônio em sistemas que tenham plástico. Em sistemas que eu tenho aço inoxidável, por exemplo, eu já posso usar. Mas sistemas onde tem aço inoxidável são sistemas muito mais caros, encarecendo quando eu posso utilizar sistemas de plástico, tá? Mas o ozônio é excelente. Tem muitos sistemas de tratamento de água potável hoje, estações de tratamento de água para a população, que usam ozônio no final do processo. O legal é que o ozônio também quebra outras substâncias. Ele não quebra só, não mata só micro-organismo. Ele pode quebrar outras substâncias, principalmente moléculas orgânicas. E daí acaba moléculas orgânicas mortas, digamos assim, né? Daí acaba tendo uma ação sanitizante, etc., muito, muito, muito forte. Não é caro produzir, ele é solúvel em água, porém o ozônio é muito instável. Por isso que o uso intermitente é o melhor de todos. Você aplica ozônio e ele já vai se quebrando na água, tá? Ele tem uma ação imediata em reagir com as moléculas orgânicas, mas já vai se quebrando. Então ele é altamente instável.
Mas hoje, como eu falei para vocês, em sistemas de tratamento de água, sistemas comerciais, inclusive, ele é extremamente utilizado, tá? Não aqui no Brasil, eu não conheço nenhum sistema aqui no Brasil, pode ser até que tenha, mas eu não conheço. Mas fora do Brasil eu sei que tem muitos. Um outro agente sanitizante é o peróxido de hidrogênio, normalmente utilizado em uma concentração de 30%. Qual que é o problema? Ele pode ser tóxico, então após a sanitização, se faz em batelada, ele deve ser removido ao extremo. Ele tem um uso limitado porque ele deve ser sempre utilizado em temperaturas abaixo de 25 graus centígrados. Acima disso, ele se torna instável. O bom dele é que ele é estável ao pH. O pH pode variar no processo e ele continua estável. O ácido peracético, gente, ele é pouquíssimo empregado. Normalmente ele é utilizado em uma solução de 40% e estabilizado com uma série de metais. Ele é instável ao pH alto, pH básico, então, tá? Então, por isso, essa é uma das razões que ele é muito pouco utilizado. Uma das utilizações que ele é segura é para limpeza de membranas de osmose reversa. Mas para por aí o uso dele, tá? Não é muito utilizado para outras coisas. O ideal é que o ácido peracético seja misturado com outros agentes oxidantes, como, por exemplo, uma mistura de peróxido de hidrogênio com ácido peracético. Essa mistura, que a gente faz normalmente de 5 partes de peróxido de hidrogênio para uma parte de ácido peracético, ela é mais efetiva que se a gente pegar tanto o peróxido quanto o peracético de forma isolada. A gente faz essa mistura de 5 para 1, na proporção 5 para 1, e daí para usar na prática, no dia a dia, a gente ainda faz uma diluição de 1 para 100. O grande problema é que tem que ter um tempo apropriado para ter um efeito. E esse tempo não é um tempo padrão, porque ele vai depender da profundidade e da natureza do biofilme. Então, o problema de utilizar essa mistura é que se eu uso por pouco tempo, ela não vai ser efetiva. Daí eu tenho que usar por mais tempo, daí eu posso ter maior acumulação dessas substâncias no meu sistema, né? Concretamente falando, e mais tempo que eu gasto para fazer esse processo, tá? Quando eu preciso fazer isso mais rapidamente. E eu tenho que descobrir exatamente qual que é o tempo que eu devo deixar essa mistura em função da profundidade e do tipo de biofilme. E outra coisa, quando eu acaba o processo de sanitização, esses resíduos químicos devem ser retirados ao extremo. Não posso deixar nada, senão isso pode dar problema depois na utilização desse material. Gente, os métodos mais utilizados são normalmente cloro e hipoclorito, né? Então eu tenho, por exemplo, e não é pelo cloro em si, normalmente, é pelo que se forma na reação do cloro ou hipoclorito com a água. Então aqui eu tenho essa reação, cloro mais 2, cloro 2 mais H2O vai dar ácido perdão, ele é hipocloroso, né, HOCl, ou alguns anotam como HClO, mais hidrogênio mais cloro. Então, este ácido hipocloroso, HOCl, é que é uma molécula extremamente agressiva como sanitizante. Tá? O cloro em si também age como sanitizante, o cloro menos aqui, também age como sanitizante, mas o ácido hipocloroso é bem mais efetivo. Normalmente, na prática, a gente usa uma solução de 60% de hipoclorito de sódio, que é tamponado a pH 12. Né? A mesma coisa que a gente viu anteriormente, como um agente sanitizante de natureza química, a gente tem que deixar tempo suficiente
para degradar e remover aquele biofilme em função da profundidade do biofilme, do tipo de micro-organismo, etc. E após a sanitização, obviamente remover todos os restos, porque isso pode ser danoso ao produto final e ao consumidor final, tá? Esse sistema tem um problema com aço inoxidável. Por quê? Se ele for utilizado por longos períodos em sistemas que tenham aço inoxidável, ele pode provocar corrosão. Ele também tem uma incompatibilidade com membranas de osmose reversa e alguns tipos de ultrafiltros. Normalmente, aí ele é utilizado em uma concentração de no máximo 10 ppm por baixos períodos e baixa frequência. Mas a gente também tem outros produtos à base de cloro que podem ser utilizados, como por exemplo o dióxido de cloro. Dióxido de cloro, né? Óxido. Então, ele é um agente oxidante gasoso e ele é muito utilizado, olha só que interessante, na indústria de água para beber. Eu não conheço isso aqui no Brasil, mas eu sei que fora do Brasil fazem isso, principalmente para combater o bioterrorismo. Por quê? Alguns bioterroristas eles podem usar uma indústria de água para beber para colocar um micro-organismo que seja extremamente patogênico, extremamente forte, né, para a população, e daí aquela água para beber ela vai ser distribuída, pode ser, por exemplo, numa indústria de água mineral ou pode ser numa estação de tratamento de água para beber. Tá? Então, daí ele pode disseminar um micro-organismo patogênico extremamente agressivo. O dióxido de cloro ele é solúvel em água, ele é reativo, só que em altas concentrações ele é explosivo. Por isso não dá para você comprar dióxido de cloro e levar até o lugar, ele tem que ser produzido naquele local. Então eu pego cloro O2 mais NaClO2 e essa reação vai produzir o ClO2, que é o dióxido de cloro, mais NaCl, tá? Isso eu posso produzir no próprio local. Ele pode reagir a certas substâncias contidas em certos tipos de bactéria. Por isso, pode ser que em alguns casos ele não tenha tanta efetividade. E há uma controvérsia muito grande, quer dizer, alguns trabalhos mostram que em certas condições ele é efetivo a uma concentração de 1,5 ppm, mas outros trabalhos mostram que ele precisa ser utilizado em até concentrações de até 150 ppm. Tá? O formaldeído, perdão, tá escrito errado ali, formaldeído, ele era muito utilizado, inclusive em laboratórios de pesquisa e tal, só que ele está sendo abandonado aos poucos pelo efeito carcinogênico que ele pode ter. Ele tem uma certa carcinogenicidade, tá? Nas poucas vezes que é usado, normalmente em membranas de osmose reversa, porque ele tem facilidade em penetrar a membrana, ele é utilizado em concentrações de meio a 3%. Nós temos um caso que é como se fosse uma substituição ao formaldeído, tá? Que é o glutaraldeído. O glutaraldeído é menos tóxico que o formaldeído, tá? Mas ele também tem suspeita de carcinogenicidade. Ainda não está confirmado ao qual nível, etc., mas ele pode ser carcinogênico. Também ele é usado em sanitização de membranas de osmose reversa, tá? Ele é menos volátil e, por isto, tem menos eficiência. Ele tem menor eficiência, tá? Porque ele consegue entrar menos nas membranas de osmose reversa. Ele é utilizado quando? Utilizado em concentrações de 0,5 a 2%, tá? Outro tipo de agente sanitizante são os detergentes catiônicos, né? A gente chama, tem um grande grupo que a gente chama de quaternários de amônia.
É interessante que esses quaternários de amônia são extremamente efetivos para micro-organismos. Só que eles têm dificuldade em penetrar exopolímeros de biofilme. Lembro vocês que o biofilme é uma concentração de micro-organismos que acaba formando uma rede em volta deles. Então eles acabam tendo uso limitado. O ideal do uso de detergentes catiônicos é quando tem os micro-organismos de forma livre, separada, e daí eles podem atuar direto na membrana do micro-organismo, tá? É, a vantagem dos detergentes catiônicos é que são um pouquinho mais baratos, mais fácil de trabalhar e etc. Tá? Mas a gente tem que ter cuidado e ao final também lavar muito bem. Um outro tipo de substância são aquelas chamadas substâncias cáusticas, né? O hidróxido de sódio, ou também chamada soda cáustica, ele é utilizado normalmente em uma concentração de 3 a 5% e ele vai atuar no microorganismo através da hidrólise dos polissacarídeos, tá? O hidróxido de sódio é muito utilizado na limpeza de membranas de osmose reversa. De novo, vocês estão vendo que muitas dessas substâncias só são utilizadas para isso ou praticamente só utilizadas para isso. Para ele ter uma maior potência na sanitização, quando a gente faz sanitização de água, a gente pode misturar com peróxido de hidrogênio. A gente tem que tomar cuidado que algumas superfícies podem ser incompatíveis com essas substâncias cáusticas, porque ela pode corroer. E porque elas são tóxicas, devem ser eliminadas ao extremo após o processo de sanitização, tá? Também temos como agentes sanitizantes o brometo e o iodeto. Eles são oxidantes halogenados e por isso eles têm um potencial de oxidação mais baixo, quer dizer, tem uma eficiência menor. Tem um outro problema para brometo e iodeto, que eles são mais caros que outros agentes, tornando assim o processo de sanitização mais caro e não tão eficiente quanto com outros agentes. Gente, professor, qual que é o agente sanitizante melhor de todos? Difícil dizer, gente. Depende do sistema de vocês, depende do biofilme. Tem alguns casos que é melhor usar um agente químico, tem outros casos que é melhor usar água quente, por exemplo. Tem outros casos que é melhor usar ozônio. Então, vocês têm que analisar várias coisas. Primeiro, como é que é o sistema de fabricação da água, de estocagem da água, de distribuição da água. Segundo, qual é o nível de micro-organismos que vocês aceitam naquela água? Totalmente livre de micro-organismos ou pode ter alguma coisa. Terceiro, qual é o tipo de micro-organismo que está ali? Né? Tem alguns micro-organismos que são mais suscetíveis a um agente sanitizante do que outros. E eu tenho que ver também o material que é feito o sistema, porque alguns agentes sanitizantes eles podem ter incompatibilidade com plástico, outros com aço e assim por diante. Então a gente tem que pensar em uma série de coisas para usar um agente sanitizante. Não é uma receita, gente. Não é uma receita. Pode ser que vocês tenham que testar um, testar outro e assim por diante. A gente não pode bater o martelo, é este agente sanitizante. Depende de uma série de coisas, tá? Não é tão simples assim quanto a gente gostaria. Isso vai depender muito dos micro-organismos que estão ali e dos padrões microbianos que a gente quer que a nossa água tenha. O que a gente permite? O que a legislação permite? E assim por diante. Então eu tenho que pensar em tudo isso daí. Então agora vamos discutir um pouco sobre esses tais padrões microbianos. Gente, eu tenho trabalhado bastante com tratamento de água, principalmente a água potável, estações de tratamento de água potável.
tá? E quando a gente fala em micro-organismos na água potável, não só micro-organismos, mas condições químicas e físicas também, tem uma legislação muito forte. Aqui no Brasil, na Europa, Estados Unidos, Japão, vários lugares do mundo tem uma legislação muito forte. Quando eu falo de micro-organismos, lindo, maravilhoso, então eu posso ter no máximo certas quantidades de micro-organismos, principalmente quando eu estou falando de termotolerantes. O grupo coliformes, por exemplo, são aqueles bacilos gram-negativos, pode ser aeróbios ou anaeróbios, não formadores de esporos, oxidase negativo e assim por diante. Eles normalmente vivem a temperaturas mais altas e dependendo do tipo de água, dependendo do padrão daquele país, algumas vezes é zero. Então eu tenho coliformes totais, coliformes fecais, que é uma subdivisão do totais, e Escherichia coli, que é uma subdivisão dos coliformes fecais. Tá? Então, para a água potável, a gente tem assim uma legislação formidável e deve ser seguida ao extremo. Então, por exemplo, as companhias de saneamento de água, de saneamento, que produzem água potável para levar até a casa das pessoas, elas têm que fazer análises todos os dias, todos os momentos, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Companhias que engarrafam água para beber é a mesma coisa, tá? Companhias, empresas que usam água de poços artesianos, aqueles poços bem fundos, também é a mesma coisa. Só que não tem necessariamente uma legislação para a indústria farmacêutica, né? A gente sabe que quando eu tenho, dependendo do tipo de água, eu não posso ter nenhum micro-organismo ali. Zero. Na coluna de água, em biofilme e assim por diante. Não posso ter. Mas o que a gente normalmente coloca é que a indústria farmacêutica tem que fazer um padrão interno em função do tipo de água que ela produz e ela utiliza, tá? Então, se for uma água ultra pura, por exemplo, que vai ser aplicada dentro do paciente, né? Ou na forma oral ou com injeção, então eu tenho que ter uma água zerada em micro-organismo. Por isso que é importante que a indústria faça seu próprio padrão interno. E a partir desse padrão, ela vai determinar como será o monitoramento da qualidade microbiana da água. Gente, o ideal, no mundo ideal, a qualidade microbiana de água tem que ser medida com os micro-organismos ainda vivos e no fluxo de água, tá? Quando a água vai passando no sistema. Só que esse é um sistema ainda pouco utilizado na indústria farmacêutica. Eu tenho colegas que estão usando, estão testando sistemas onde que você faz contagem das células pelo fluxo de água, no fluxo de água, quer dizer, a água vai passando pelo cano, você vai fazendo contagem. O problema é que esses sistemas ainda estão sendo, tem algumas complicações, como por exemplo, eles medem tanto micro-organismos vivos quanto micro-organismos mortos. E daí você pode ter um resultado não compatível com o real, tá? Mas existem estudos, inclusive aqui em Curitiba, em algumas universidades aqui em Curitiba, tentando fazer essa correlação de micro-organismos que passam no fluxo de água com certo equipamento, tá? Normalmente a gente faz a amostragem de água em reservatório, eu vou lá no reservatório, pego e tiro, e com isso eu vou analisar a fração plantônica, os micro-organismos que estão livres ali na coluna de água dentro do reservatório. Não é o ideal é que eu faça no fluxo de água, mas não tem outra maneira, por enquanto eu vou discutir isso com vocês daqui a pouco. Então a maioria dos casos a gente pega no reservatório de água e tira da coluna de água. É o que a gente chama de fração
plantônica. Tá? São os micro-organismos que estão na coluna, livres na coluna de água. A gente coleta essa amostra, leva para o laboratório e daí usa uma certa técnica de laboratório. Normalmente contagem em placa, e a gente já fez isso. O problema da contagem em placa é que ela pode levar de muitas horas até muitos dias, dependendo do tipo de bactéria, de 2 até 5 dias, dependendo do tipo de micro-organismo, né? Não só a bactéria. Isso demora muito. E daí aquela água eu não posso utilizar enquanto eu não saio o resultado. E daí é um problema. E nesse ínterim, da coleta até sair o resultado, será que já não houve contaminação por alguma coisa? Então, muitas perguntas surgem aí. Então, por isso também tem que ter, além dos métodos tradicionais, a gente tem que pensar seriamente em métodos e sistemas alternativos. Gente, o método mais utilizado no mundo inteiro, e a gente já fez isso em sala de aula, né? É a contagem total de micro-organismos aeróbios ou aeróbicos, né? Aqueles que respiram oxigênio, né? É interessante que normalmente a gente utiliza um meio rico em nutrientes, por exemplo, caseína soja. Só que a farmacopeia europeia, e ela é a única que está fazendo isso por enquanto, ela migrou de um meio rico em nutrientes, o caso caseína soja, o mais utilizado, para um meio pobre em nutrientes, como por exemplo o R2A. Tá? Teve alguns trabalhos que mostraram que em meio pobre, como R2A, a contagem de aeróbios aeróbicos é 5 a 10 vezes mais alta do que em meio rico de nutrientes. Por quê? Porque algumas bactérias, por exemplo, quando tem alterações físicas nela e queda metabólica, quer dizer, em um ambiente onde não está muito bom para ela, elas acabam se adaptando para sobreviver em ambiente oligotrófico. Oligotrófico é aquele meio pobre em nutrientes. E daí, quando eu coloco elas no meio rico em nutrientes, elas acabam não se desenvolvendo. Se eu coloco elas no meio pobre em nutrientes, elas acabam se desenvolvendo. E é este o caso de bactérias em sistemas de água pura ou ultra pura que a gente tem na indústria farmacêutica, tá? Como eu tenho bem poucos nutrientes naquela água, ou em alguns casos até nenhum nutriente, eventuais bactérias que estejam ali vão ter uma queda metabólica. Se eu coleto aquela bactéria e coloco no meio rico em nutrientes, ela não vai se expressar porque ela está adaptada a meio pobre. Se eu coleto aquela bactéria no sistema de água pura lá que eu tenho e coloco no meio pobre em nutrientes, ela, como é o meio dela, ela está adaptada para aquilo, ela vai então crescer mais rapidamente em maior quantidade. E daí eu tenho uma leitura melhor da quantidade de bactérias, por exemplo, daquela água, tá? Mas essa ideia é bem interessante, ela tem uma lógica muito interessante, mas ela ainda não é utilizada no mundo inteiro. Lembrando que qualquer técnica de cultivo em placa, usando meio de cultura, líquido, semilíquido, sólido, né, semissólido, etc., somente uma fração da população microbiana será detectada, tá? A gente não vai conseguir detectar absolutamente toda aquela população que pode estar naquela coluna de água, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Só que na contagem total de aeróbicos a gente vai ver tudo. Só que dentro desse tudo nós temos aqueles micro-organismos chamados micro-organismos indesejáveis. A Food and Drug Administration dos Estados Unidos, né, FDA, que controla os medicamentos nos Estados Unidos, fala que micro-organismo indesejável é qualquer organismo que possa causar infecção quando o produto é utilizado conforme as orientações
ou quaisquer organismos capazes de se desenvolver nos produtos. Sabe, micro-organismo indesejável não devia estar ali de jeito nenhum, tá? E a própria FDA coloca que, dependendo do tipo de produto para que ele vai ser aplicado e em função da vulnerabilidade do grupo de pacientes, cada fabricante deve definir quais são micro-organismos indesejáveis e qual é o nível tolerado desses micro-organismos. Por exemplo, nível 0. Pode ser? Pode. Ou alguma coisinha população muito baixa, tá? Não existe necessariamente um padrão geral. Por quê? Vai depender da aplicação e da vulnerabilidade. Então, eu posso ter um medicamento que seja aplicado em pessoas já com baixíssima proteção. Se eu aplico uma bactéria só, aquilo pode dar origem a uma infecção muito grande, tá? Então, isso, o nível de micro-organismo indesejável e quais micro-organismos indesejáveis vai ser definido pelo fabricante em função do tipo de aplicação do produto e da vulnerabilidade do grupo de pacientes, tá? Por isso mesmo, a técnica de avaliação na nossa água, ela vai depender, na água que a gente vai utilizar no produto, vai depender do micro-organismo. Então, alguns crescem no meio, outros em outro meio, alguns crescem com oxigênio, outros crescem sem oxigênio, e assim por diante, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. O fabricante deve definir o nível máximo tolerado, o tipo de micro-organismo tolerado, e a partir daí ele vai desenvolver ou vai utilizar uma técnica específica de avaliação. Gente, essas técnicas que eu falei, principalmente contagem total em placas, são técnicas demoradas, a gente já falou nisso. Assim, com muita sorte, eu vou ter uma técnica de 2 dias, mas pode demorar até mais tempo, né? Então, o ideal é que eu tenha testes rápidos. Como eu falei para vocês, contagem em placa pode demorar até 5 dias, por exemplo. E mesmo assim pode ser um valor questionável. Por que questionável? Eu fui lá há 5 dias atrás, coletei a água. Nesse tempo que eu coletei até sair o resultado, não pode ter acontecido alguma contaminação? Então a água nos 4 dias anteriores, a água que eu coletei é do dia 1, tá? Daí eu esperei 5 dias. Água do dia 2, do dia 3, do dia 4, do dia 5, podem estar fora da especificação. Eu não sei. Então o ideal é eu reduzir o tempo de análise. O mais ainda, contagem em tempo real. Esse é o ideal. Mas é muito complicado e normalmente são testes mais caros. Já existem testes comerciais, mas mesmo assim você precisa de uma condição tecnológica melhor e você vai gastar mais dinheiro com isso. Mas em compensação, o teu resultado ou sai na hora ou leva ali minutos, né? 1 ou 2 horas no máximo, e daí você já pode utilizar aquela água que você está trabalhando no teu sistema de produção, tá? Existem 2 grandes grupos de testes rápidos que são utilizados. A técnica de bioluminescência do ATP, adenosina trifosfato, e a contagem direta de células microbianas marcadas com fluorescência. Então vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. O que eu quero discutir é o princípio delas, tá? Existem até testes comerciais que você pode comprar pronto e só aplicar. Então vamos lá. Na técnica de bioluminescência do ATP, então o ATP contido nas células microbianas, ele vai reagir com a enzima luciferase, tá? A enzima luciferase é uma enzima que produz uma luz quando em certas condições. Quando o ATP reage, a gente aplica a enzima luciferase e reage com o ATP, ele produz uma luz. E daí eu posso medir essa luz resultante, tá? Com um aparelhinho. É como esse aparelhinho que está embaixo aqui, ó, é um aparelhinho da Merck, tá?
Você pega a água, reage com a enzima luciferase, coloca ali no aparelho e daí ele vai medir a intensidade dessa luz. Então eu faço uma medição indireta da presença de micro-organismos. Isso é muito rápido, tá? Isso é questão de segundos, minutos, eu já tenho o resultado. Então eu posso coletar a água, reagir em laboratório e daí medir essa luz resultante. Tem uma biblioteca no aparelho que ela vai comparar a intensidade dessa luz com trabalhos anteriores mostrando que a cada intensidade eu tenho uma densidade populacional de micro-organismos resultante. Enzima luciferase é a mesma enzima que tem em vagalume, tá? Que faz o vagalume produzir luz. Mas é bem interessante, porque ela produz essa luz no momento que há esta reação. Então eu preciso fazer isso tudo muito rapidamente. Eu preparo o material, coloco a enzima ali e já tem que medir essa luz. Por isso que o vagalume, quando vocês veem aí de noite, ele tem pulsos de luz, tá? Porque ele tem no seu corpo a luciferase vai reagir com a ATP e libera um pulso de luz. Esse pulso é muito rápido e daí ele já recrudesce, ele já diminui, tá? Essa técnica de bioluminescência do ATP é muito utilizada no controle de higiene e limpeza na indústria de alimentos, tá? Não é ainda muito utilizado para a qualidade da água na indústria farmacêutica, mas a tendência é que seja cada vez mais utilizado. Já existem alguns métodos, sistemas comerciais, como esse que eu estou mostrando ali para vocês, que vocês fazem a reação e o equipamento, gente, ele só serve basicamente para medir a intensidade de luz emitida. E daí ele pega, compara com a biblioteca que tem lá programada no aparelho e faz uma representação gráfica supondo uma certa população microbiana, tá? Então é um teste bem interessante, mas ele custa uma certa quantidade de dinheiro, tá? Então a indústria tem que ver se isso realmente vale a pena para ela, tá? E uma outra metodologia que a gente pode utilizar é a contagem direta de células microbianas marcadas com fluorescência. Então, a gente vai. É bem simples. A gente pega uma amostra de água, marca eventuais células que estejam ali dentro com um corante fluorescente, né, que ele emite uma fluorescência, e a gente vai contar a fluorescência. Tá? Então, assim, eu vou contar quantos pontos na minha amostra estão fluorescentes. Eu vou fazer uma contagem, basicamente. Cada microorganismo que foi marcado, ele vai emitir uma fluorescência. Então eu vou contar quantas fluorescências tem ali. Eu não conto a intensidade da fluorescência como eu fiz com a bioluminescência. Com a bioluminescência eu conto a intensidade dela. Aqui eu vou contar quantos micro-organismos estão com essa capacidade de fluorescência. Muitos resultados mostraram que, muitos artigos mostraram que essa técnica ela dá resultados 100 a 1000 vezes maior do que a contagem em placas, quando eu vou lá fazer o cultivo em placa e conto as unidades formadoras de colônia, o UFC. Por que isto? Porque o corante fluorescente ele também vai marcar micro-organismos mortos, tá? Então aí se torna uma limitação do sistema, porque ele é incapaz de distinguir entre vivos e mortos, tá? É uma técnica muito trabalhosa também, mas já existem alternativas e daí não estou fazendo propaganda, mas que é um sistema bem diferente do que a gente está vendo até hoje com fluorescência, que é o sistema Kingscan RDI, que ele dá um resultado em 2 horas. Qual a diferença entre eles?
entre a fluorescência normal e o ChemScan RDI? É que o ChemScan RDI usa um corante que ele vai se difundir passivamente na membrana celular, então ele não depende de um processo ativo, e quando ele estiver na membrana celular, ele é clivado por uma enzima existente na própria membrana celular, que é a enzima esterase. Se a membrana, daí ele não vai mostrar fluorescência. Se a membrana estiver danificada, quer dizer, microorganismo morto, ela não vai ter a enzima esterase. Então, ele não vai mostrar fluorescência. Se a membrana estiver intacta, a membrana vai ter a enzima esterase, vai clivar o corante e daí vai mostrar a fluorescência. Tá? Então, esse é um sistema dentro da técnica de fluorescência que distingue mortos e vivos, e daí a gente pode ter um resultado melhor. É um sistema relativamente rápido, que em 2 horas você tem o resultado final. Então, aquela tua batelada de água utilizada, você vai poder ter um resultado em 2 horas. Tá, gente? Existem outras técnicas também, mas que ainda estão no nível experimental. Tá? Então, fazendo uma breve revisão do que a gente viu hoje, a gente viu a importância da sanitização para controlar, matar e remover os biofilmes. A gente viu que a gente deve ter um uso efetivo desse processo para não ficar nada na água que eu estou utilizando na minha indústria farmacêutica, e daí para isso a gente pode utilizar vários agentes sanitizantes, como água quente, vapor, ozônio, peróxido de hidrogênio, ácido peracético, misturar peróxido de hidrogênio e ácido peracético, cloro, hipoclorito, dióxido de cloro e formaldeído. Também podemos utilizar glutaraldeído, detergentes catiônicos, algumas substâncias cáusticas e brometo e iodeto. A gente viu os prós e contras de cada um desses e principalmente viu que a escolha do agente sanitizante vai depender do material que a gente está utilizando, do nosso sistema, do microorganismo, do tamanho do biofilme, etc, etc, etc. A gente viu que os padrões microbianos devem ser feitos principalmente através de padrões internos da própria indústria, tá? Em função do que aquela indústria produz, em função da aplicação do produto, da vulnerabilidade do grupo de pacientes. O sistema mais comum, né, é a contagem total de aeróbios, tá? Mas esse sistema pode demorar muito. Em alternativa, a gente viu 2 grandes grupos de sistemas de testes rápidos, que é a bioluminescência do ATP e a fluorescência. Esses sistemas também têm seus problemas, mas que podem ser contornados. Então, esta foi a aula de hoje. Espero que esteja tudo correto e continue tudo bem com vocês. Eu me disponho, como sempre, a sanar eventuais dúvidas que vocês tenham em relação a esse assunto. Gente, se cuidem, por favor, e até a semana que vem.